Os homens não odeiam o seu fracasso. Eles odeiam o que você pode se tornar. A inveja nunca foi sobre o que você tem. Ela é sobre o que a sua existência desperta nas outras pessoas. Porque quando alguém olha para você e sente inveja, ela está vendo uma possibilidade que não conseguiu alcançar. Está vendo coragem onde ela teve medo, movimento onde ela ficou parada, disciplina onde ela inventou desculpas. E é exatamente por isso que as pessoas mais perigosas da história quase sempre foram odiadas antes de serem admiradas. Reis, artistas, empresários, líderes políticos, todos passaram pela mesma fase. Primeiro vieram os olhares tortos, as críticas, os boatos, o desconforto. Só depois veio o respeito, porque a inveja é o primeiro sinal de que você começou a sair da média. O problema é que a maioria das pessoas não entende isso. Elas tentam apagar o próprio brilho para evitar conflitos. Se diminuem, se sabotam, param de mostrar resultados, fingem humildade excessiva. Tudo para não incomodar ninguém. E sem perceber, entregam o próprio poder nas mãos dos outros. Existe uma verdade brutal que ninguém fala. Pessoas medíocres preferem ver você destruído do que disciplinado, porque disciplina obriga os outros a confrontarem a própria preguiça. Quando você começa a evoluir, emagrecer, ganhar dinheiro, estudar mais, se vestir melhor, falar melhor, automaticamente você vira um espelho ambulante. E espelhos incomodam, porque eles revelam aquilo que as pessoas tentam esconder delas mesmas. É por isso que muitas vezes o ataque não vem de inimigos declarados, mas de amigos, parentes, colegas de trabalho e até pessoas próximas. A inveja raramente aparece com honestidade. Ela aparece disfarçada de preocupação. Você está exagerando? Para que tudo isso? Você mudou? Está se achando? Parece comentário inocente. Mas por trás existe uma tentativa silenciosa de puxar você de volta para o lugar onde todos se sentem confortáveis. E aqui está o maior erro que alguém pode cometer: reagir emocionalmente à inveja. Porque a inveja é uma armadilha psicológica. O invejoso quer duas coisas: acessar sua energia e controlar sua reação. Quando você se irrita, discute, tenta provar algo ou entra em paranoia, você entrega exatamente o que ele queria: seu foco, sua paz, seu emocional. Pessoas inteligentes entendem uma coisa que muda completamente o jogo. A inveja pode ser convertida em combustível. Ela pode revelar exatamente onde está o seu poder. Pense nisso. Você nunca sente inveja de alguém irrelevante. Você não perde tempo observando quem não representa ameaça nenhuma. A inveja é atenção emocional concentrada. E atenção é poder. Olhe para grandes nomes da história. Nikola Tesla foi ridicularizado. Steve Jobs era considerado arrogante. Cristiano Ronaldo passou anos sendo tratado como alguém obsessivo demais. Mas existe um padrão invisível em todas essas pessoas. Elas aprenderam a suportar o desconforto social do crescimento. E isso é raro, porque a maioria prefere pertencimento ao invés de evolução. Querem crescer, desde que ninguém critique. Querem vencer, desde que ninguém se incomode. Querem poder, mas sem carregar o peso psicológico que o poder traz. Só que isso é impossível. Toda ascensão gera resistência. Sempre gerou. Porque crescimento altera hierarquias invisíveis. Imagine um grupo de amigos onde todos estão no mesmo nível financeiro, emocional e mental. De repente, um deles começa a mudar. Ele lê mais, treina mais, faz dinheiro, desenvolve postura. Para de buscar validação. Automaticamente, o equilíbrio psicológico do grupo é quebrado. Agora existem duas opções. Ou os outros evoluem também, ou tentam destruir quem mudou. E infelizmente a segunda opção é muito mais comum. Porque crescer exige dor, exige disciplina, exige abandonar velhos hábitos. É mais fácil criticar quem subiu do que admitir a própria estagnação. E é exatamente aqui que nasce uma das habilidades mais importantes da vida moderna: aprender a transformar hostilidade em vantagem estratégica. Pessoas fracas absorvem inveja como veneno. Pessoas fortes absorvem inveja como informação. Quando alguém sente necessidade obsessiva de falar sobre você, diminuir você, observar você ou competir com você o tempo inteiro,
Essa pessoa está revelando algo valioso. Você ocupou espaço mental dentro dela. E espaço mental é um recurso precioso. Empresas gastam bilhões para conseguir atenção. Políticos constroem impérios em cima de atenção. Influenciadores vivem de atenção. E ainda assim as pessoas agem como se a inveja fosse apenas algo negativo, quando na verdade ela pode ser interpretada como um indicador brutal de impacto social. Mas existe uma diferença gigantesca entre ser odiado e ser respeitado. Pessoas emocionalmente imaturas usam a inveja para buscar vingança, ostentação e superioridade barata. Querem humilhar os outros, querem esfregar sucesso na cara dos outros. E isso é fraqueza disfarçada de poder. Poder real é silencioso. Poder real não precisa gritar. Um homem verdadeiramente forte não sente necessidade constante de provar valor, porque ele sabe quem é. E isso muda tudo. Quando você entende isso, para de gastar energia tentando convencer pessoas que já decidiram não gostar de você. Você simplesmente cresce, em silêncio, e esse silêncio destrói mais do que qualquer discussão. Existe uma frase brutal atribuída a Napoleão Bonaparte: nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E pessoas invejosas quase sempre cometem erros, porque a inveja corrói a clareza mental. O invejoso passa tanto tempo observando a vida dos outros que abandona a própria evolução. Enquanto ele critica, você constrói. Enquanto ele reclama, você aprende. Enquanto ele fala, você acumula habilidade, dinheiro, conhecimento e influência. E isso cria um fenômeno perigoso. O tempo começa a trabalhar a seu favor, porque resultados compostos parecem invisíveis no começo, mas devastadores depois de alguns anos. Um treino não muda um corpo, um livro não muda uma mente, um investimento não cria riqueza imediata, mas repetição muda destinos inteiros. Só que existe um detalhe ainda mais sombrio nisso tudo. A inveja também pode existir dentro de você, e essa é a forma mais perigosa dela, porque talvez existam pessoas que você secretamente observa e pensa: por que ela conseguiu e eu não? E se você não entender isso rapidamente, sua mente começa a entrar em um ciclo destrutivo de comparação constante. Redes sociais pioraram isso em um nível absurdo. Hoje as pessoas passam horas consumindo vidas editadas enquanto a própria vida fica parada. E quanto mais parada ela fica, maior a frustração. E quanto maior a frustração, maior a inveja. É um ciclo psicológico brutal. Por isso, pessoas inteligentes fazem uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que ele conseguiu, elas perguntam: o que essa pessoa sabe que eu ainda não sei? Essa pergunta transforma a inveja em aprendizado, e aprendizado vira poder. A verdade é que inveja revela desejo reprimido. Muitas vezes aquilo que você critica nos outros é exatamente aquilo que você gostaria de ter coragem de se tornar. O homem critica o cara disciplinado porque sabe que é preguiçoso. A pessoa critica quem fala bem porque sabe que vive insegura. Critica quem ganha dinheiro porque sente medo de tentar. E talvez a maior virada mental seja entender isso. Emoções negativas podem ser recicladas. Raiva pode virar foco. Humilhação pode virar disciplina. Rejeição pode virar independência. E inveja pode virar ambição controlada. O problema nunca foi sentir emoções negativas. O problema é deixar que elas controlem você. Os maiores estrategistas da história entendiam profundamente a natureza humana. Nicolau Maquiavel escreveu algo extremamente perigoso séculos atrás. Os homens atacam mais facilmente quem é amado do que quem é temido, porque amor gera expectativas, mas força gera cautela. Isso não significa virar uma pessoa cruel. Significa desenvolver presença, competência, controle emocional. Pessoas poderosas entendem uma regra invisível do mundo. Quem controla as próprias emoções começa lentamente a controlar o ambiente ao redor. E é exatamente isso que a inveja não suporta. O invejoso odeia ver alguém emocionalmente estável, porque estabilidade transmite autoridade silenciosa. E talvez seja por isso que tantas pessoas talentosas fracassam. Não por falta de capacidade, mas porque não suportam a pressão social do crescimento. Elas querem aprovação demais, querem aceitação demais, querem agradar todo mundo. Só que homens e mulheres que mudaram o mundo quase nunca foram unanimidade. Elon Musk é amado por uns e odiado por outros.
Muhammad Ali foi chamado de arrogante durante anos. Michael Jackson viveu entre idolatria e perseguição pública. Quanto maior o impacto, maior a polarização. Porque presença forte naturalmente divide opiniões. E tentar evitar isso o tempo inteiro é viver aprisionado. Então aqui está a transformação que muda tudo. Pare de enxergar inveja como maldição. Comece a enxergar como termômetro. Ela mostra onde existe impacto, mostra onde existe potencial, mostra onde você começou a sair da invisibilidade. Mas ao mesmo tempo, nunca permita que ela transforme você em alguém amargo. Porque o verdadeiro objetivo não é ser invejado. O verdadeiro objetivo é construir uma vida tão sólida que a opinião alheia perca poder sobre você. Esse é o estágio que poucas pessoas alcançam. O momento em que você não precisa mais provar nada, nem responder provocações, nem buscar validação, nem competir o tempo inteiro. Você simplesmente constrói, porque no fim, o maior poder que alguém pode desenvolver não é dinheiro, status ou influência. É a capacidade de continuar evoluindo mesmo sendo observado, criticado e incompreendido. E poucas coisas assustam mais o mundo do que alguém que aprende a transformar ódio em combustível. E se você deseja mudar de vida e criar um império nas redes sociais, produzindo vídeos iguais esses, conseguindo ganhar uma renda extra, clique no link da descrição. Você não irá se arrepender.